essa semana a gente vai dar continuação, então, ao estudo da gramática, né, o grammar, né, e o nosso tema é comparative and superlative, que são os comparativos e os superlativos, que já fiz vídeos para vocês, né, na semana passada e na retrasada, falando sobre eles, e a gente vai fazer uns exercícios para fixação do conteúdo gramatical. O que é isso? A gente vai fazer uns exercícios com o comparativo e superlativo em uso, em textos, em orações, não só mais as regrinhas dele. As regrinhas para criar o comparativo e o superlativo a gente já viu. Agora a gente vai ver melhor ele em uso, tá? Vamos lá. Bom, aqui nós temos a atividade 1, lá da página 22 da apostila. Aqui é a seção push-ups, que ao pé da letra seria elevar. Então, para a gente elevar o nosso conhecimento, seria tipo um reforço, né? A seção do reforço da gramática. Aqui, ó. Complete the sentences using the comparative form of the adjectives. Então, complete as sentenças usando a forma comparativa. Lembrando que o comparativo a gente usa quando vamos comparar um elemento ao outro, né? A gente vai falar de alguma característica, alguma qualidade de um elemento em relação ao outro. E a gente usa quando o adjetivo é curtinho, ER no final. Se o adjetivo for longo, more antes. Decide whether to use then. Então, você vai decidir se nas orações vai ser necessário o uso de then, que é do que. Aqui na A começa assim, ó. Comedies are. Então, as comédias são happy. Happy é alegre. Então, a gente vai fazer uma comparação. A gente vai falar que elas são mais alegres. Para eu falar que ela é mais alegre, eu tenho que primeiro saber se o adjetivo é longo ou curto. Happy. Ó, são várias letras, só que eu pronuncio happy. Ó, é uma sílaba só, é curto. Como ele é curto, eu vou colocar o ER no final, não vou colocar o more antes. Só que termina em Y. Quando termina em Y, tem uma outra regrinha, tem que ver a letra que vem antes. Nesse caso, é o P, e o P é uma consoante. Quando o adjetivo termina em consoante mais Y, a gente corta o Y fora e coloca o I no lugar para depois acrescentar o ER. Então, vai ficar assim o adjetivo, ó, happier. Cortei o Y, coloquei o I no lugar para depois acrescentar o ER. Então, vai ficar assim, comédias são mais alegres. Aqui é dramas, que são os dramas. Só que não faz sentido se eu não colocar o do que para fazer a comparação. Comédias são mais felizes do que dramas. Então, tem que colocar aqui o then depois do happier, tá bom? Agora vocês vão fazer a B. Eu vou traduzindo ela para vocês e aí vocês veem pela pronúncia, se o adjetivo é curtinho, se ele é longo, se precisa do more antes ou do ER no final. E não se esqueçam de olhar lá nas regrinhas, tá? Porque tem as regrinhas diferenciadas. Tickets are. Então, ó, os bilhetes são cheap, é barato. Então, eles são mais baratos. Esse mais baratos vai ser como? A gente vai colocar o ER no final, vai colocar o more antes. Online, então, são mais baratos na internet do que, né? Do que, então vamos ter que colocar aqui o do que também. É the box office. Então, os bilhetes, eles são mais baratos online do que na bilheteria. Então, você comprar online antes vai sair mais barato do que deixar para comprar na hora na bilheteria. Adventure movies are, então os filmes de aventura são o quê? Mais populares, popular. Então, mais populares do que musicals. Então, os filmes de aventura, eles são mais populares do que musicais. Então, aqui vai ter que colocar, além de colocar o comparativo de
popular, você ainda vai ter que colocar o do que. Aqui, ó, Oscar nominees have a. Então, as nomeações do Oscar, né? Aqueles filmes que eles têm indicação ao Oscar, tem uma big, é grande. Então, uma maior audiência nos cinemas, né? Então, aqui o do que não encaixa, né? Aqueles filmes que eles já têm a nomeação, eles já foram indicados ao Oscar, as pessoas ficam mais interessadas de ver. Então, a audiência deles nos cinemas são maiores do que os outros filmes, né? Vocês viram que ficou aqui, não ficou explícito, né? Não ficou aqui. Os filmes que têm indicação ao Oscar têm uma audiência maior do que os filmes que não têm indicação. Por quê? Porque a gente já sabe que essa comparação é com os filmes que não têm indicação. Então, a informação ficou implícita, tá? Não ficou aqui explícita, por isso que a gente não usou o do que. Aqui na E, Hollywood movies are. Então, os filmes de Hollywood, eles são mais o quê? Successful, com mais sucesso, tem mais sucesso do que Bollywood movies, do que os filmes lá de Bollywood, que é aquela Hollywood lá da Índia, né? Então, aqui a gente já precisou usar o do que, né? Por quê? Porque aqui tá explícita a informação. Então, os filmes de Hollywood são mais famosos, têm mais sucesso do que os filmes de Bollywood. Tá, galerinha? Aqui a gente tem a atividade 2, lá da página 23 da apostila. Ela pede o seguinte, ó. These are some of the most famous Oscar nominees. Então, ó, estas são algumas das mais famosas, né, nomeações para o Oscar. No caso, são 3 atrizes, né? Elas receberam nomeações para atrizes, para melhor atrizes. Look at the picture and complete the sentences with comparatives. Então, você vai olhar aqui nas imagens, né, nas figuras, e vamos fazer o comparativo. Ó, a gente tem o adjetivo aqui na frente para fazer o comparativo. Aqui na A começa assim, ó. Uma Thurman's dress is. Então, o vestido da Uma Thurman é long. Então, é mais longo do que o vestido de quem? Sandra Bullock's dress. Então, o vestido da Uma Thurman, ele é mais longo, long. Então, long, o ER no final é o more antes. E a gente vai ter que usar o do que também. Lembra do que a gente fez na atividade passada? Vai ter que ter também. Aqui na B, ó. Sandra Bullock's dress is. Então, o vestido da Sandra Bullock, ele é short. Short é curto. Então, ele é mais curto do que o vestido de quem? Da Meryl Streep. Então, a gente vai ter que fazer o comparativo e usar também a palavrinha, né, que é relativa a do que tem lá na outra atividade. Aqui nasceu, ó, Meryl Streep's dress is. Então, o vestido da Meryl Streep, ele é mais colorido. Então, como que é mais colorido em inglês? Aqui a gente já tem o do que. Então, ó, o vestido da Meryl Streep, ele é mais colorido do que o vestido de quem? Da Uma Thurman, né? Aqui na D, Meryl Streep is old. Old é velha. Então, a Meryl Streep é mais velha do que quem? Do que a Uma Thurman e a Sandra Bullock. Então, a Meryl Streep, ela é mais velha que as outras duas. E aqui na letra E. Uma Thurman's hair is. Então, o cabelo da Uma Thurman é mais claro. Light é claro. Mais claro, né? Como que é o comparativo aí de light?
com ER no final ou com OR na frente? Então, ó, o cabelo da Uma Turma, ele é mais claro do que de quem? O cabelo da Meryl Streep. Então, aqui a gente vai colocar os comparativos. Olha aqui o que a gente tem. Aqui a gente tem um joguinho através de um QR Code, né? O nosso famoso QR Code. Então, eu vou linkar, vou colocar o link desse joguinho lá no nosso roteiro para vocês poderem aprender jogando, tá bom? Bom, essa aqui é a atividade 4, lá da página 24 da apostila. Na atividade 2, nós fizemos a comparação entre as atrizes que receberam nomeação, né, para o Oscar, e as orações elas já estavam montadas, a gente só completava com o comparativo, né, de cada adjetivo. Aqui não, aqui a gente vai ter que montar a oração completa, tá? Então vamos lá, ó. These are siblings Roberto e Janaína. Então, esses dois, eles são irmãos, o Roberto e a Janaína. Read their description and write some sentences about them. Então, leia as descrições sobre eles, que estão aqui, que a gente já vai falar, e escreva algumas sentenças, algumas orações sobre eles, using the adjectives from the box. Então, usando os adjetivos que estão aqui na caixinha. Tall, que é alto ou alta. Short, que é baixo ou baixa. Long, que é comprido, longo. Young, que é jovem. Old, que é velho. E beautiful, que é bonito ou bonita. Né? No inglês os adjetivos eles não mudam que nem no português, né? Que quando tá no feminino geralmente termina em a e quando tá no masculino geralmente termina em o. No inglês não, ó. Tall é tanto alta quanto alto. Depende, a tradução vai depender se a gente está falando do gênero masculino ou do gênero feminino. Aqui, ó, remember, relembre. When we compare two people or things, quando nós comparamos duas pessoas ou coisas, we use the comparative form. Então, nós usamos a forma comparativa. Quando a gente está comparando uma pessoa com a outra, a gente usa a forma comparativa, que é o ER no final. We use the superlative form, nós usamos a forma superlativa, que é EST, né? O EST no final, lembrando que esse ER e esse EST no final de adjetivos que são curtos, né? E nós usamos a forma superlativa to compare one thing or person with many others. Então, para comparar uma coisa ou uma pessoa com um monte de outras. Então, a gente compara um com um todo. Aqui os dados sobre o Roberto. Age, ele tem 12 anos. Height, que é a altura, ele tem 1,60 m. O cabelo dele é short hair. E a cor dos olhos é black eyes, né? A Janaína, 15. Então, ela tem 15. A height, que é a altura, ela tem 1,70 m. O cabelo dela é long, ele é longo. E os olhos dela são brown, castanhos. Então, vamos fazer uma comparação aqui para vocês verem. Aqui já tem alguns exemplos, ó. Janaína's hair, que o cabelo da Janaína, ó, tem esse apóstrofe aqui, por quê? Porque o cabelo pertence a Janaína. Se é da Janaína, a gente coloca o apóstrofe S. Então, o cabelo da Janaína is longer, né? Long é comprido, é longo. Então, longer, coloquei o ER, porque o ER não more aqui na frente, porque o adjetivo é curtinho. E o than, que geralmente vem junto acompanhando, né? Para fazer a comparação. Então, o cabelo da Janaína é mais comprido, mais longo do que o do Roberto. Aí, ó, não preciso colocar Roberto's hair, né? Porque eu já sei que já tá implícita aí a informação que a gente tá falando de cabelo. Então, não preciso ficar repetindo, né? Hair.
né? A gente já sabe que é do cabelo que a gente está falando. Aqui tem mais uma, ó. Young é jovem. Aqui, Roberto is younger. Young é aquele adjetivo, ó, curtinho, jovem. Eu quero falar que o Roberto ele é mais jovem que a Janaína, então em vez de eu colocar more young, que seria mais jovem ao pé da letra, né? More é mais em inglês, mas como é curtinho, eu coloco o ER na frente do adjetivo. Então, Roberto is younger than, que é o do que, Janaína. Aqui, como que a gente sabe que ele é mais novo que a Janaína? Ó, ele é 12 e ela é 15. Então, ela tem 15 e ele tem 12. Então, logo, ele é mais novo do que ela. Eu montei aqui uma outra oração para dar mais um exemplo para vocês, ó. Roberto's, então, alguma coisa do Roberto, o que? Robert's hair. Então, o cabelo do Roberto, o que o cabelo do Roberto é? É mais curto. Curto é short. Então, short é um adjetivo de uma sílaba só, então eu vou colocar o ER aqui no final. Então, Roberto's hair is shorter, né? O comparativo de short é shorter. Por quê? Porque ele é curtinho, né? Se ele fosse longo, seria more shorter. Mas como ele é curtinho, é shorter. A gente vai colocar o ER no final. Then, que é o do que? Janaínas. Janaínas, que já tá aqui embutido hair. Eu não preciso ficar repetindo o que é cabelo da Janaína, porque a gente já sabe que é do cabelo da Janaína que tá falando, tá? E aí vocês vão montar outras orações, né? Com o old, com o tall, né? Com o beautiful, tá? Vocês vão montar outras orações comparando aí a Janaína com o Roberto. Bom, aqui nós temos a atividade 5, lá da página 24 da apostila, que nos diz o seguinte, ó. Complete the sentences using the comparative or the superlative forms. Então, complete as sentenças usando as formas ou de comparativo ou de superlativo. E como que eu vou saber quando que eu devo usar o comparativo ou o superlativo? A gente vai saber pelo contexto aqui de cada sentença. Vamos só lembrar antes, ó, as estruturas. A estrutura de superlative geralmente vem com o artigo na frente, que é o the, que ele pode ser o ou a. Aí vem o most, né, antes de um adjetivo longo, ou o est no final de um adjetivo curtinho. E a gente usa o superlative para falar de alguma coisa em relação a um todo ou a um grupo, para dizer que algo é o mais, né? Tanto que é por isso que vem o artigo na frente, né? O mais, a mais daquele total. E o comparative, como o próprio nome já induz, né, é uma comparação. A gente está fazendo uma comparação entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. E geralmente a estrutura vem com o more na frente de um adjetivo que é mais longo, né? Vocês pensem assim, ó, se já é longo, eu não tenho como incluir mais 2 letrinhas ao final dele ou 3 letrinhas ao final dele. Então, eu tenho que incluir antes dele, separado. Então, se é longo, eu vou colocar o more antes. Se for curtinho, o ER ao final. E, no geral, né, geralmente, quando a gente está fazendo a comparação e os dois elementos, eles estão naquela oração, né, eles estão claros, explícitos naquela oração, a gente vai usar o then, que é o do que. Vamos lá aqui, ó, na primeira, letra A. I think mathematics is, eu penso, eu acho que matemática é difficult English. Então, a gente vai ter que montar a frase assim, ó. Eu acho que matemática é mais difícil do que inglês. Como aqui eu estou comparando uma matéria com a outra, estou comparando uma coisa com outra, então eu preciso usar o comparative. Então, eu vou ter que montar aqui, ó, com o difficult na estrutura do comparative. Is
the Nile, que é o rio Nilo, né? Por que que o is aqui do verbo to be tá na frente do substantivo, que é o rio Nilo, né? Ele tá na frente porque é uma pergunta. Quando é pergunta, a gente inverte o verbo na frente para depois vir o substantivo, né? É o rio Nilo. Aí, aqui o adjetivo que a gente tem que usar é o long, né? Que é de comprido, de longo, né? River in the world. Então, ó, a gente está comparando o Nilo, perguntando se o Nilo é o quê? O maior rio no mundo. Então, a gente está perguntando do Nilo em comparação a todos os outros rios do mundo. Então, a gente está comparando um em relação a um todo. Então, a gente tem que usar o superlative. Aqui na letra C, successful é de mais sucesso, né? Aqui é de sucesso. Fantasy movie is Harry Potter. Então, o filme de fantasia com mais sucesso é o Harry Potter. Então, eu não estou comparando o Harry Potter com outro filme de fantasia. Eu estou comparando ele com todos os outros. Ele foi o que mais fez sucesso de todos os filmes de fantasia. Ele é o que mais fez sucesso. Então, é o superlative que eu preciso usar aqui, essa estrutura na letra C. A letra D. The weather today is. Aí a gente tem o good, que é bom. Então, o tempo hoje está. Aí a gente tem o good. It was yesterday. Então, eu tô falando aqui que o tempo hoje, ele está melhor do que ele estava ontem. Então, eu tô comparando o clima hoje, né, com o clima de ontem. Então, aqui a gente vai ter que usar o comparative. Lembrando que good é um adjetivo irregular, ele tem uma forma específica para comparative e outra forma específica para superlative. E eu passei para vocês aí no conteúdo gramatical que vocês já têm no caderno. Deem uma consultada lá. Na letra E, this exercise is, este exercício é, easy, é fácil, in the whole book. Então, eu estou falando que esse exercício, ele é o mais fácil do livro inteiro. Então, eu não estou comparando um exercício com outro exercício. Eu estou comparando um exercício com todos os outros exercícios do livro, né? Então, eu estou usando o superlative. Então, é a forma aqui, é a estrutura do superlative que eu tenho que usar. Aqui na letra F, this story is, esta história é, funny, engraçada, that one. Então, ó, essa história, ela é mais engraçada do que aquela uma, né? Provavelmente aquela uma que já se foi falado antes, né? Então, essa história, ela é mais engraçada do que aquela outra, aquela uma que a gente já sabe qual que é. Então, aqui eu tô fazendo uma comparação entre as duas histórias. Aqui na letra G, who is, quem é, funny é engraçado, teacher in school, quem é o professor, então, mais engraçado da escola. Então, a gente está comparando um com um todo, né? Um professor, qual deles é o mais engraçado na escola? Então, é superlative. E aqui, para acabar, na letra H, who is, né? Quem é? Intelligent, inteligente. Student in the class. Então, ó, quem que é o aluno mais inteligente na sala? Então, eu estou comparando um aluno com um total, que é a sala. Eu não estou comparando um aluno com o outro. Então, eu estou usando o super. Bom, e para finalizar, a gente tem aqui a atividade 6, lá da página 25 da apostila. Ela nos pede o seguinte, ó. Look at the following adjectives. Olhe para os seguintes adjetivos, esses adjetivos aqui. Can you relate them to your classmates? Você pode relacionar eles aos seus colegas de classe? Write sentences using the comparative and the superlative form of the adjectives. Então, escreva sentenças usando as formas comparativa ou superlativa
dos adjetivos. Então, vamos montar uma oração para cada um desses adjetivos aqui. Aí, como a gente não está tendo aula, a gente não tem os coleguinhas para a gente fazer a comparação, a gente pode usar as pessoas que a gente conhece, os nossos melhores amigos, os nossos familiares, tá bom? Aqui, vamos ver a tradução, o que cada um desses adjetivos significa. Fast é rápido ou rápida. Responsible é responsável. Curious é curioso, curiosa. Practical é prático, prática. Calm é calmo, calma. Lucky, sortudo, sortuda. Original, que é original, né? Aquela pessoa original. Serious, que é sério, séria. Investigative, né, que é aquela pessoa investigativa, que gosta de fuçar nas coisas, saber das coisas. Aquele é um tipo de curioso, mas é aquele curioso que gosta de investigar. Considerate, que é atencioso. Generous, que é generoso. E funny, que é engraçado. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Aqui, ó, eu montei uma oração com o superlativo, usando considerate, que é o adjetivo para atencioso ou atenciosa. Aqui eu comparei, ó, como eu vou usar o superlativo, eu comparei uma pessoa, que no caso é o meu pai, com um todo, que é a minha casa, né? Que é todas as outras pessoas que vivem na minha casa. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei, ó, my father, que é o meu pai, is, que é o verbo to be, é, né? Como eu uso o is, por quê? Porque my father é ele, e a forma de verbo to be para ele é is. Então, my father is the most, o mais. Por que eu usei o the? Porque é o superlativo, porque eu tô comparando ele com o total. Considerate, que é atencioso. Por que eu usei o most aqui na frente de considerate, ao invés de eu colocar o est no final? Porque considerate já é um adjetivo muito longo. Eu não posso, quando o adjetivo é longo, eu tenho que colocar o most na frente. Então, meu pai é o mais atencioso person in my home, pessoa na minha casa. Então, meu pai é a pessoa mais atenciosa na minha casa. Então, eu estou comparando ele com um total, por isso que eu usei o superlative. E aqui, ó, eu montei uma outra oração usando o comparative. Estou comparando, ó, eu com a minha irmã. Então, eu estou fazendo uma comparação de mim com ela. Então, ó, I am, que é o eu sou, né? I am more curious. Porque, ó, curious, ó o tamanho do adjetivo. Eu não posso colocar curiouser, né? Eu não posso colocar um ER aqui na frente. Por quê? Porque o adjetivo ele já é longo. Não tem como eu incluir mais alguma coisa nele, né? Então eu tenho que colocar o more antes, né? Eu sou mais curiosa than, que é do que, my sister, minha irmã. Então eu tô comparando eu e ela, por isso que eu usei a estrutura de comparative ao invés da estrutura de superlative, que seria comparar eu com um todo. Aí vocês montem uma oração para cada um dos adjetivos aqui, fazendo a comparação ou usando o superlativo, né, para cada um desses adjetivos. And it's all for this week, guys. See you!